Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, conforme a proposta que nos foi colocada pela EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trabalhando, começamos na semana passada a trabalhar com mensagens e com estudos na EBD sobre as 7 igrejas da Ásia. Semana passada falamos sobre a igreja de Éfeso e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. E o nosso objetivo não é passar para os irmãos conhecimento histórico, ainda que seja importante, mas a nossa ideia é tirar lições, processos que foram desencadeados dentro dessas igrejas, a revelação de Jesus por causa desses processos, a cura de Jesus sobre as vidas, sobre as pessoas que viveram esses momentos. E como a palavra de Deus se renova a cada dia, nós entendemos que essas igrejas, de alguma forma, elas retratam as igrejas dos nossos dias. E com certeza o Espírito Santo vai nos inspirar e vai trazer a aplicação ao meu e ao seu contexto, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 8, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meu Salvador, eu quero quero agradecê-lo pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra e de ouvirmos mensagens e de nos aprofundarmos dentro desse assunto. Muito obrigado pela liberdade que nós temos no nosso país de ler e de nos reunirmos para ouvir a tua palavra. Senhor, nós queremos a tua graça sobre nós. Inspira-nos, ó Deus. Coloca a tua palavra na minha boca. Usa-me em favor da tua igreja esta noite, esta manhã. Dá-nos a sensibilidade de percebermos a orientação, o toque do teu Espírito em nossas vidas. É o que nós rogamos no nome de Jesus. E que o resultado, Senhor, seja de muitas glórias ao teu nome. E que o resultado seja vidas transformadas pelo poder da tua palavra. A começar de mim, meu Salvador. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Esmirna, a igreja do coração de Deus. Por que esta igreja é ou pode ser denominada desta forma? Nós vamos descobrir isso no decorrer desta mensagem. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, deixe-me colocar vocês a par das circunstâncias históricas, do pano de fundo, o que envolvia essa igreja historicamente falando, como era esta cidade de Esmirna. Vamos, por favor, gastar um pouquinho de tempo falando sobre a igreja em Esmirna. A igreja, a cidade de Esmirna, ela é conhecida hoje como a cidade de Izmir. É a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país.
Esmirna, meus queridos irmãos, era uma cidade antiga nesta região, e ela foi habitada durante milhares de anos antes de Cristo. Esta antiga cidade, ela foi destruída totalmente em 600 antes de Cristo por um povo denominado Lídios, e depois foi reconstruída pelos gregos no final do quarto século antes de Cristo. A cidade, por causa desta reconstrução, ela ganhou uma nova vida, e ela pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o período ou o domínio romano, Esmirna se tornou o centro da idolatria oficial. Esmirna foi conhecida como a cidade guardiã do templo grego que lá existia, o templo Neocoros. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração específica da deusa Roma. Roma era uma deusa e era adorada pelos romanos. E isto no ano de 195 antes de Cristo, e depois no ano 26 depois de Cristo, ela foi acolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas várias imagens na praça principal desta cidade, como a imagem de Poseidon, deus grego do mar, Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Então, esta cidade tem esse panorama histórico. O clima em Esmirna era tenso na época em que esta carta foi escrita. O martírio daqueles que haviam recebido a Jesus e eram membros dessa igreja era uma possibilidade não remota, mas era uma possibilidade. Até porque Policarpo, ex-discípulo de João, foi martirizado no ano de 155 depois de Cristo. Ele era bispo dessa igreja em Esmirna. E a história de Policarpo é muito interessante. Nós não temos tempo para nos aprofundarmos na história desse bispo, desse pastor da igreja de Esmirna, mas você poderá fazê-lo. É fácil hoje, nós temos através da internet, nós temos muita coisa guardada na internet, inclusive sobre a história da igreja, sobre Bíblia Sagrada. Basta você procurar, perguntar ao seu Google, esse cara sabe tudo. O Google, ele te responde, você bota lá, Igreja de Esmirna, Policarpo, e ele vai te dar muitas informações a respeito desta história, desta igreja e deste bispo, desse pastor da igreja. Então, esta igreja se destaca por causa da sua pobreza. A pobreza de Esmirna, ela se destaca diante das demais igrejas e diante da própria visão do mundo. É importante que nós saibamos que nunca foi a intenção de Cristo que esta igreja, ou que a sua igreja em algum momento, estivesse ela onde estivesse, fosse destacada pelos seus templos suntuosos ou majestosos. Que a igreja de Jesus fosse destacada pelo seu poder político, pelo seu domínio territorial, como aconteceu durante muitos anos e ainda nos nossos dias acontece com a igreja romana. Nunca foi interesse da parte do Senhor Jesus Cristo que o destaque de sua igreja fossem esses: político, social, templos majestosos. Absolutamente. O que pretendia o Senhor Jesus com a sua igreja aqui na terra? Qual era o tipo de influência que o Senhor Jesus Cristo pretende, estabelecendo ele essa instituição aqui na terra? É que a igreja fosse competente, ou tivesse uma condição, uma capacidade
de transformar ambientes, assim como acontece com o sal. O sal, ele tem o poder de impedir a putrefação. E você sabe que, historicamente falando, nas épocas mais remotas, não havia refrigeradores, não havia geladeiras, e a carne, o alimento, era todo ele guardado ou dentro de azeite, dentro da gordura, ou ele era salgado. O sal impede a putrefação dos elementos. E a ideia do Senhor Jesus Cristo com o estabelecimento da sua igreja aqui na terra é que ela exercesse esta função, impedisse a putrefação da sociedade aonde essa igreja estivesse inserida. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala sobre isso, quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se o sal da terra perde a sua capacidade de impedir a putrefação, de salgar, porque você sabe que o sal ele tem essa capacidade de impedir que o elemento se apodreça, mas ele também se faz presente. Aonde tiver uma pitada de sal, se percebe, ainda que seja em um alimento doce. Inclusive os mestres da cozinha hoje usam o sal não apenas para salgar, mas para trazer um tempero, uma pitada de sal, às vezes em um doce ou em um bolo, em uma torta, faz toda uma diferença no seu paladar. Por quê? Porque o sal pode se perceber. E a ideia é que a sociedade, que o mundo perceba a igreja assim como nós percebemos o sal quando comemos o alimento. E a luz do mundo? Jesus diz que não se pode esconder uma luz embaixo da mesa, mas antes a coloca sobre o monte, para que todos possam vê-la e para que ela possa iluminar. Porque quando nós colocamos a candeia ou a lâmpada embaixo da mesa, ela diminui o seu campo de ação, de luminosidade. Mas quando nós colocamos em cima, o seu campo de iluminação aumenta. E a ideia é esta, é que as pessoas olhem para a igreja e percebam esta igreja como o sal da terra. As pessoas sintam o sabor da igreja, da presença da igreja. A ideia do Senhor Jesus é que as pessoas andando em trevas possam perceber a luz dele, Jesus, na igreja, através da igreja. Porque a igreja ela não tem luz própria, assim como a lua, ela não tem luz própria, mas o sol brilha, e a lua brilha por causa da luz do sol. A igreja vai brilhar não porque ela tem luz própria, mas porque Jesus, o seu proprietário, dono da igreja, ele é a luz do mundo. E quando ele está no seio da igreja, esta igreja então reflete a sua luz. Esta é a ideia do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Agora, o Senhor Jesus, aqui nesse texto, ele tem uma palavra para esta igreja. E qual é a palavra que ele tem para esta igreja? Ele quer se revelar a esta igreja, e ele o faz. Logo no primeiro versículo que nós lemos, o texto diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Escreve o quê? O que ele quer que a igreja fique sabendo? O que ele quer que nós fiquemos sabendo a seu respeito? E ele diz: eu sou o primeiro e o último. O que é que ele queria dizer? Que antes dele, nenhum outro, nenhuma outra porta, nenhuma outra solução, e depois dele, nenhum caminho, ninguém. Ele está querendo dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está apontando para A ou para B, ele está dizendo: se alguém quiser alguma coisa da parte de Deus, eu sou a resposta. Eu sou a água que vai descedentar a sua sede. Eu sou o pão que vai matar a sua fome.
Eu sou o caminho que vai levar você aos pastos verdejantes. Eu sou a porta que vai levar você a um relacionamento com Deus maior e mais intenso. Eu sou o primeiro e o último. No Salmo de número 90, no versículo 2, o texto diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Às vezes as pessoas pensam que nós evangélicos queremos amarrar a salvação do planeta, do mundo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nós servimos a Jesus. Não, eu quero dizer para você que não somos nós, não. É o próprio Jesus Cristo que diz. É o próprio Salvador que está dizendo. É a Bíblia Sagrada que diz em Atos, no capítulo de número 4, que não há outro nome fora deste nome. Que não existe outra pessoa dada a nós homens que pode mediar-nos diante de Deus. Só existe um mediador entre Deus e o homem: Jesus Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Em segundo lugar, ele se revela a esta igreja, a igreja de Esmirna, como aquele que esteve morto e reviveu. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, ele se aproveita de fatos históricos, de circunstâncias conhecidas pelas pessoas residentes na cidade, na igreja, ou algo da sua mensagem, para se apresentar. Ora, conforme nós apresentamos aqui há pouco o fato histórico dessa cidade ter sido destruída e depois ter sido reconstruída, renascida, uma nova vida, o Senhor Jesus se apresenta da mesma maneira. Ele está dizendo assim: da mesma forma que essa cidade foi destruída totalmente e foi reconstruída e renasceu, eu também estive morto, morri, por 3 dias estive sepultado, mas ao terceiro dia eu ressurgi, eu ressuscitei. Ou seja, vocês não estão servindo a um Deus que é uma estátua. Vocês estão acostumados com a mitologia grega, mas eu sou um Deus que morri. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la de volta. E aí a gente chega à conclusão, meus irmãos, que não fomos romanos, nenhum sacerdote, fariseu ou nenhum escriba que matou o Senhor Jesus. Ele disse: eu dou a minha vida e depois torno a tomá-la. Ao contrário de muitos que às vezes até pregam, e eu quero trazer um esclarecimento, não houve nenhuma festa no inferno quando Jesus morreu. Se você prestar atenção no texto bíblico, a grande luta do diabo era para impedir que Jesus chegasse na cruz. Porque o diabo sabia que se ele chegasse na cruz e morresse naquela cruz, quebraria o poder das trevas, abriria uma porta de salvação para o homem. Não é à toa que algumas vezes, ou melhor, várias vezes na história do Senhor Jesus, houve uma ação maligna para matá-lo. E logo, isso acontece logo antes dos seus 2 anos de idade. Houve uma perseguição, milhares de crianças foram mortas. Se o anjo não aparece a José, diz: José, pega essa criança, sua esposa, e vá para o Egito, se esconda no Egito. Se ele, Jesus, teria sido morto em uma dessas ações. E qual era o alvo do diabo? Era impedir que Jesus chegasse na cruz. Algumas vezes tentaram matá-lo, tentaram precipitá-lo. O próprio diabo o tenta, dizendo: ora, se você quer provar que é filho de Deus mesmo, lança-te daqui abaixo. Imagine se Jesus caísse nessa tentação, se jogaria lá de cima, se espatifaria lá embaixo e morreria. A ação do diabo em todo tempo, irmãos, era para impedir que Jesus morresse na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, não tinha festa no inferno, não. Foi uma tristeza, foi um terror. A desgraça do inferno foi a morte de Jesus, porque com a morte de Jesus acabou
E o diabo sabia disso. No texto, no versículo de número 9, ele diz conhecer a igreja. Eu acho isso aqui muito interessante, porque conhecer a igreja não significa saber apenas aonde ela está, fisicamente, geograficamente, historicamente. Conhecer a igreja significa saber da história de cada uma das pessoas que vive ali. E eu acho isso tão maravilhoso, meus irmãos, saber que nós pertencemos a uma igreja que talvez o pastor não conheça com profundidade a membresia dessa igreja, até porque o tempo que ficamos não nos permite. Nós temos muito pouco tempo aqui. O fato é que, embora o pastor amanhã ou depois que sair, você não está servindo, ou você não cultua a Deus por causa do pastor, você cultua Jesus Cristo. Esse nunca entra em rodízio. Esse nunca vai embora, não tem despedida. Aleluia. Ele acompanha você desde o dia que você nasceu. Ele sabe da história da sua vida. Talvez eu não saiba a história da sua vida, eu não possa acompanhar você por causa dessa circunstância nossa, muito pessoal, muito própria do nosso ministério. Mas o pastor supremo, que é Jesus, conhece você. Ele sabe a trajetória da sua vida. E uma das coisas que mais tem me preocupado nesses últimos dias, eu não sei se a gente vai envelhecendo, vai ficando um pouco, vai amadurecendo. Envelhecendo significa amadurecer, mentalmente falando, né, irmãos? Psicologicamente falando. Às vezes nós envelhecemos fisicamente falando, e não amadurecemos o nosso interior, os nossos pensamentos. E Deus está tendo misericórdia de mim, que eu estou conseguindo amadurecer também. E às vezes a gente chega na igreja, a gente vê pessoas que estão desenvolvendo suas tarefas, a gente não as conhece, a gente não sabe o drama que está por trás de cada uma das pessoas que entram aqui. E às vezes somos duros, e às vezes queremos que as pessoas façam aquilo que a gente acha que está certo, que o ministério diz que tem que ser feito, mas não dá tempo de conhecer que por trás daquela pessoa tem uma história de tragédia. Ontem eu estive no casamento do pastor Sidaco, e é estranho você estar no casamento de uma pessoa que você conheceu a esposa anterior. Estava todo mundo alegre, estava todo mundo feliz, inclusive o próprio pastor Sidaco e a sua esposa atual, que por coincidência se chama Isabel. Mas naquele clima de alegria, eu ficava olhando para os dois, eu falei assim, e comentei com o pastor Rob, falei assim, rapaz, quem vê não sabe que esse casamento há 2 anos atrás seria totalmente inviável e impossível. E que no período dos últimos 2 anos, 2 tragédias aconteceram com ambos, tanto com a Isabel como com ele. Ele perdeu sua esposa em um acidente horroroso de automóvel, quando ela estava indo para o Espírito Santo, com a sua mãe e o seu pai. Chocou-se com o caminhão, a mulher morreu na mesma hora junto com a sua mãe. Que tribulação, que tristeza. Por outro lado, a Isabel também perdeu o seu esposo numa circunstância bastante difícil, que não me dá tempo aqui de tocar neste assunto. E eu fiquei vendo os dois e falei assim, meu Deus, como é que Deus trabalha? Como é que Ele acompanha o nosso dia a dia, a nossa tribulação e a nossa tristeza? Por que o Senhor está contando isso? Eu quero dizer, meu querido, minha querida, que você não é mais um na multidão. Eu quero dizer esta manhã, que os olhos do Senhor estão voltados para as circunstâncias que eu não sei, que o irmão que está sentado do seu lado não sabe, a história da sua vida, as suas tragédias, as suas tristezas, as suas alegrias. Ele sabe, Ele conhece. É isso que Ele está dizendo aqui para a igreja de Esmina. Igreja de Esmina, eu conheço você. Eu conheço você, igreja de Jacarepaguá. O pastor ali talvez não conheça, não deu tempo, ou ele não quis conhecer. Os demais pastores passam, é muito rápido, mas eu fico, eu estou sempre, eu acompanho as suas lágrimas. Eu sei quando você está chorando em casa, por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos, por causa de você mesmo. Eu estou acompanhando cada momento da sua vida. Irmãos, eu acho isso tão
consolador, tão confortante, tão maravilhoso. Porque eu não sou um número, eu não sou mais um. Ele conhece o meu nome, Ele sabe os cabelos que ainda restam na minha cabeça, as palavras ainda não me vieram à boca, e Ele já as conhece. Este é o Jesus da igreja de Esmirna, é o Jesus que nós estamos adorando aqui esta manhã, que conhece você profundamente. Aleluia. Ele diz: eu conheço a tua pobreza. Aleluia. Pobreza, às vezes não física, monetária, às vezes pobreza espiritual. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Que ele conhece, que ele participa, e que ele está atento, que acompanha. Você não acha isso maravilhoso? Na sua viuvez, Ele está acompanhando. Ele diz: eu sou esposo de viúvas. Aleluia. Eu sou pai de órfãos. Aleluia. Que maravilhoso, que especial. Não é que nós estamos adorando um Deus que está sentado num trono, recebendo glórias e louvores. Não, não é isso. O que me encanta é que Ele está comigo. No vale da sombra da morte, eu não estou sozinho, Ele está comigo. Na mesa diante dos meus adversários, Ele me unge a cabeça e o meu cálice transborda. É um Deus presente, é um Deus que está junto. Aleluia. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu quero apresentar para você hoje Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o amante das nossas almas. Aleluia. Conheço a tua tribulação no meio das igrejas, porque ele anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros aqui são as igrejas. Ele viu o sofrimento dos seus seguidores, da mesma maneira que Ele se compadeceu dos angustiados quando aqui na terra em seu ministério esteve. Aleluia. Ele olha com compaixão por aqueles que sofriam na igreja de Esmirna, e Ele fala: escreve essa carta para consolá-los. Vale a pena ser fiel a um Deus assim. Aleluia. Porque nesse mundo, as alegrias que nos apresentam aqui são alegrias passageiras. Inclusive nós somos passageiros, somos como um vento, diz o salmista. Um vento que passou, que está passando. Eu estou passando, irmãos. Eu não sei a hora que eu vou parar de passar, mas quando eu passar, eu queria dizer uma coisa para você que vai ficar, para os meus filhos que vão ficar. Eu não sei, mas eu vou estar com Jesus. Esse é o maior dos consolos. E Paulo, quando escreve lá a carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz: eu quero que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem. E aí ele dá todo o ensinamento sobre essa questão do dormir em Cristo. Como é importante ser fiel a Jesus. Até porque eu não sei o momento, a hora em que eu vou partir desta para melhor. Não sei. Embora a gente ame viver e não quer partir, até porque nós não temos entendimento do que está do outro lado. Nós temos o que a Bíblia nos diz, e a Bíblia nos diz coisas preciosas. Dentre as coisas preciosas, ela diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não pensou, é o que está reservado para mim e para você. Irmãos, isso consola o meu coração. Eu não tenho medo da morte, porque para mim a morte é encontrar-se com o maior amigo que eu tenho, o maior amante que me amou com tanta intensidade que morreu, ofereceu-se para morrer no meu lugar. Então enfrentar a morte para aquele que é de Jesus Cristo não é enfrentar o escuro, não é enfrentar o desconhecido, não. É fechar os olhos aqui e abrir os braços do Consolador. E para aqueles que ficam sabendo: não, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos não estão por aí, não, eu irei vê-los outra vez.
estão com Jesus porque morreram em Cristo. E nós um dia estaremos todos juntos. Isso não é história para criança dormir, que a avó conta. Isso é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. E apesar de morarem em uma cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres. Provavelmente sofriam de discriminação por causa da fé. E aí se tornaram pobres. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos em prol do Evangelho, como aconteceu com os macedônios, que fizeram de tudo para ajudar os irmãos necessitados. Isso nos fala Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 9. Mas a pobreza espiritual não tem importância quando há riqueza espiritual. E é aí que nós começamos a nos chocar com as mensagens que nós ouvimos pelo rádio, pela televisão, aonde os pregadores estão anunciando uma prosperidade física, geográfica, monetária. E eu quero dizer para você que eu não sou contra a prosperidade. Inclusive eu creio que as pessoas que estão em Cristo Jesus são prósperas, são abençoadas. Sim. Mas eu creio também, porque a Bíblia assim o diz, que a maior prosperidade de um homem é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há riqueza, prosperidade maior do que ter a salvação em Cristo Jesus. O resto se torna pequeno diante desta riqueza. A situação dos discípulos em Esmirna era muito melhor do que a da igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia se achava rica financeiramente, mas a Bíblia diz que era pobre diante de Deus. E aí você escolhe, o que você prefere? Ser rico monetariamente, possuir veículos, terrenos, ter uma boa conta bancária, poder fazer o que quiser, a hora que quiser, porque você não tem problemas financeiros, mas espiritualmente pobre, desvalido, espiritualmente mulambento, vestiduras rasgadas. O que você prefere? Pertencer à igreja de Laodiceia, que se considerava rica, e era, ou pertencer à igreja de Esmirna, que era pobre, mas quando Jesus olhava para ela, os olhos brilhavam. Aleluia! Jesus visita todas as igrejas, como nós já aprendemos. Ele vai em todas as sedes, estejam elas boas ou ruins, ele as visita. Mas na igreja de Esmirna ele entra com prazer, com alegria. Ele identifica cada um, ele conhece e ele acompanha de perto o problema, a dificuldade, a perseguição. Esmirna era muito melhor do que a igreja de Laodiceia. E parece que Jesus tem essa sua igreja, a igreja do coração de Deus. Não era a igreja poderosa financeiramente, não é a igreja que tinha um templo suntuoso, não. A igreja do coração de Deus era a igreja aparentemente pobre, mas uma igreja rica, porque a sua maior riqueza era o próprio Deus. Eu quero deixar bem claro que nós não somos contrários às pessoas ou à riqueza, absolutamente. Nós não somos, e nem a Bíblia é contrário ao possuir, ao ter, não. Inclusive nós temos gente na Bíblia Sagrada que foram poderosamente usados por Deus. O próprio Abraão, que foi chamado por Deus, era um homem riquíssimo, morava em Ur dos Caldeus. Mas o que diferencia Abraão dos demais é que Abraão largou tudo para lá para conhecer um Deus que nunca havia se apresentado para ele antes. Mas quando se apresentou, Abraão entendeu que era muito melhor ir para o deserto, conhecer e andar com esse Deus, do que continuar em Ur dos Caldeus, rico, cômodo. E é exatamente o que ele faz. E isto chama a atenção de Deus. Ele constata que a igreja de Esmirna está sendo vítima de calúnia. No versículo de número 9, diz: esses dizem
serem judeus, mas na verdade são sinagoga do diabo. Interessante como a igreja consegue aglutinar todo tipo de pessoas. E às vezes a gente fica muito preocupado com o testemunho da igreja, tem que ficar mesmo. Mas gente crente tenorex, como nós já conhecemos, parece que é, mas não é. Joio, parece que se torna alguma coisa comum dentro da igreja ou dentro do trigal. Pessoas que se dizem, mas não são. E isso nos deixa apavorados e preocupados. E aí eu quero chamar a atenção da igreja, no nome do Senhor Jesus, para esse detalhe. Você é ou não é? Você é de Deus? Ou você é só um religioso? Eu sou um pastor do Senhor Jesus? Eu estou preocupado apenas com ritos, com a religiosidade. É uma coisa que nós temos que parar para pensar. Porque dentro da igreja de Esmina tinha um grupo que se diziam, mas na verdade não era. Na verdade o que eles eram? Sinagoga de Satanás. Para você entender o que é uma sinagoga, a sinagoga ela começou a aparecer no período do exílio na Babilônia. O templo foi destruído, eles foram levados para a Babilônia e eles não tinham mais como cultuar a Deus, eram escravos, tinham suas limitações, não tinha um local como em Jerusalém. Então eles começaram a abrir uma espécie de franchise do templo em várias partes da cidade para facilitar. E essas sinagogas, elas pegaram, vamos dizer assim, porque na época de Jesus havia sinagogas, havia o templo, mas havia essas franchises, esses pequenos lugares onde se reuniam grupos menores para ler e para discutir. E o próprio Jesus esteve em algumas dessas sinagogas. O apóstolo Paulo, em suas viagens, ele visita essas sinagogas espalhadas em toda a Ásia. E Jesus diz assim: tem uma sinagoga de Satanás aí dentro. E o que é sinagoga? Uma franchise do inferno. Dentro do contexto aqui, não estou dizendo que a sinagoga é uma franchise do inferno, não é isso. Estou dizendo que aqui no texto, Jesus está dizendo: tem um espaço, tem um grupo, tem pessoas que se reúnem e eles não têm nada comigo. Na verdade, eles são representantes do inferno, eles estão aí para armar, são instrumentos do inimigo para destruir. E geralmente os instrumentos inimigos eles imitam bem, trabalham, desenvolvem tarefas, têm uma religiosidade impecável, mas não tem cheiro. E gente de Deus tem que ter cheiro, tem que cheirar Jesus. A gente quando respira perto de crente, a gente sente o bom cheiro. Amém? A gente sente o paladar, porque é sal, sal se percebe. Quando está salgado, quando tem sal no alimento, a gente percebe o sal no alimento. E quando a gente lida com as pessoas no seu dia a dia, nas suas relações, nós temos que perceber este sal. Amém? Somos cartas, como diz o apóstolo Paulo, cartas de Cristo para o mundo. Antes cheirávamos a morte, mas agora temos cheiro de vida. Respira aí fundo, irmãos. Vê se tem cheiro de vida mesmo ou cheiro de morte. Se fosse fácil assim, né, irmãos? Se fosse tão fácil assim, você respira e oh, esse irmão está cheirando a morte, meu Deus. Mas não é assim. Outra coisa interessante é que a igreja se torna um lugar de comércio. Isso está aí no texto. Lugar de comércio. Eu não estou falando de vender CD. Não é isso que Jesus está falando. Ele está se referindo aqui ao culto. Quando Jesus lá em Lucas capítulo 19, versículo 45 e 46, ele entra no templo expulsando os que ali vendiam, dizendo a eles: minha casa será uma casa de oração, vocês estão transformando em covil de salteadores. Porque eles estavam trabalhando com situações do culto. O
indivíduo, quando entrava no templo, ele não precisava mais trazer o seu objeto de culto, no caso, o carneiro, ou aquilo que ele iria oferecer. E aquilo que ele iria oferecer era também uma espécie de confissão, porque ele vinha para o templo fazer o seu culto e oferecer o seu sacrifício. E ele tinha que passar pela cidade, ele tinha que trazer o seu animal, a sua oferta para o Senhor. Se fosse ela de gratidão ou não, fosse ela de pedido de perdão, de remissão ou não. Mas agora não. O pessoal dentro do templo já vendia lá. Tinha pessoal vendendo carneiro, vendendo cabra, vendendo todo tipo de sacrifício, para facilitar o culto. E Jesus fica enfurecido com isto, porque eles começam a mexer, a trabalhar contra os processos de Deus. E é o que está acontecendo nos nossos dias, quando em nome de uma falsa religiosidade nós queremos facilitar o acesso das pessoas a Deus. Nós queremos vender, porque é mais fácil vender do que levar as pessoas a buscarem de Deus. Porque vender, o indivíduo vem na igreja, coloca uma oferta dentro do envelope e diz: olha, ontem inclusive eu peguei um envelope interessante, diz assim, eu ia até trazer hoje, mas acabando que emprestei um pastor e ele não me devolveu. Eu não vou nem dizer o nome da igreja, porque não me interessa, mas isso é bem real nos nossos dias. Mas é assim, vocês têm um problema difícil na justiça, e aí ele começa a enumerar uma série de problemas, inclusive da justiça, R$1.200. E aí, no ponto de baixo, perdão de pecados, ele enumera outras coisas, R$500. Eu estou brincando, olha, tá barato. E aí ele vem umas 5 ou 6 propostas, tudo com valor financeiro embaixo, e a última assim, unção fresquíssima, R$200. Aí eu falei, caramba, eu quero isso, R$200, unção fresquíssima. É isso que Jesus está falando aqui. Estão transformando a minha casa, que era casa para ser casa de oração, transformando em covil de salteadores. É isso que Jesus está falando aqui. Bênçãos de Deus não podem ser compradas com dinheiro de envelope. Bênçãos de Deus não podem ser compradas com sacrifícios humanos, subir escadaria de joelho, carregar cruz nas costas, desenvolver caminhadas de quilômetros. Não é assim que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Se alcança as bênçãos de Deus quando se olha para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas, de nossas vidas. Todas as bênçãos de Deus estão focadas em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há um atalho para se alcançar essas bênçãos. Não há como pagar, não há dinheiro nesse planeta que possa pagar um só olhar de Deus. Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício, da sua morte, Ele comprou para mim e para você o favor de Deus. E por causa de Jesus, Deus olha para você com compaixão, com misericórdia e abençoa você, porque Ele tem um compromisso com Jesus, seu Filho, de ouvir as nossas orações. E Jesus diz isso: todas as orações que vocês fizerem em meu nome, pode usar o meu nome, fala com o Pai em meu nome, porque Ele vai atender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja não é lugar de comércio. Nós não podemos nos converter à instituição. Nós temos a Maranata, que é uma instituição, e outras igrejas mais com CNPJ, amém? É a identificação que nós temos diante da sociedade, do governo, até para gerir melhor todas essas igrejas, enfim. Querido, mas nós não estamos aqui por causa do nome Maranata, ou Assembleia de Deus, ou Batista, ou seja lá qual for a denominação que você gosta. O nosso alvo aqui é Jesus. A instituição é apenas
proforme, se é que eu posso usar essa expressão. É só para termos um endereço, é só para termos um lugar para nos reunirmos com os demais para adorarmos a Deus. E não necessariamente isso acontece especificamente aqui. Isso pode acontecer dentro do carro, dentro do ônibus, no metrô, na minha casa. Mas é bom ter um espaço assim, confortável. É bom poder contribuir para que possamos ter um lugar onde os nossos filhos possam aprender com algum conforto, onde nós possamos sentar e durante alguns minutos ouvir a mensagem de Deus. Um ar de montanha, isso tudo é comprado, isso não é de graça, não é o governo do estado que nos dá, isso é comprado com dinheiro das ofertas e dos dízimos da igreja, meu e seu, amém? Mas nós não somos convertidos ao CNPJ. A nossa confissão, a nossa fidelidade, ainda que tenhamos que ter fidelidade, lógico, temos que ter fidelidade, compromisso com a igreja que escolhemos para servir a Deus, isso é muito importante. Mas mais importante do que isso é termos fidelidade a Jesus Cristo, porque este homem que está aqui, você está vendo asas aí atrás? Não, não tem asas. Eu não sou anjo, irmãos. Enquanto eu estiver pregando a palavra de Deus, enquanto você puder olhar para mim como exemplo na sua vida, enquanto eu estiver caminhando no caminho, um passo após outro, do Senhor Jesus Cristo, você me siga. No momento em que eu me desviar desta palavra, no momento em que o ministério se desvia da palavra, eu não tenho mais compromisso com esse ministério, eu não tenho mais compromisso com esse pastor, eu tenho compromisso com Jesus. E nós sempre ensinamos isso na Maranata. Não significa que não vamos ter compromisso com o ministério. Lógico que vamos ter. Escolhemos esta igreja para servir a Deus, para ser nossa família. Então nós temos compromisso, nós contribuímos, nós trabalhamos, nós dedicamos as nossas vidas a Jesus aqui na Maranata, e assim outros o fazem em outras igrejas, em outras denominações. E é preciso que haja compromisso, é preciso que haja fidelidade, lógico. Mas a maior fidelidade é a pessoa de Jesus. Eu tenho conhecimento de uma igreja até conhecida aqui no Rio de Janeiro, e de pessoas que eu tinha relacionamento. O pastor pecou terrivelmente, envolveu-se com quem não deveria, adulterou, foi um escândalo danado. Mas a igreja gostava tanto do pastor que eles não queriam que ele fosse disciplinado, nem que ele fosse embora. Ele perdeu a condição diante da igreja. Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso e não me interessa. Mas ele perdeu a condição. Ele andou tão fora do trilho, se distanciou tanto daquilo que deveria prezar, que ele perdeu a condição diante da igreja. Mas a igreja gostava tanto dele, o amava tanto, o queria tanto, que fizeram vista grossa dos erros, dos descalabros, das coisas horrorosas que ele cometeu, só porque ele era um bom pregador, era eloquente. E aí eu chego à conclusão: peraí, essa igreja ela é convertida a quem? Ao pastor, à denominação ou a Jesus? Uma das coisas que me chama a atenção aqui, nós vamos trabalhar sobre isso, semana passada Éfeso, a igreja de Éfeso, nós trabalhamos sobre este assunto. Era uma igreja comprometida com a palavra. O obreiro, o indivíduo que estivesse à frente dessa igreja, ele tinha que ser comprometido com a palavra, com o Senhor Jesus Cristo, ou então não serviria. E isso tem que ficar claro, porque isso, meus irmãos, é critério para se servir a Deus. Se você for ver na Bíblia Sagrada os critérios para o diaconato da igreja, Atos, capítulo de número 6, primeiro diácono não é escolhido assim, como prêmio. Diaconia não é prêmio, irmão. Diaconia é honra. Aleluia. Não é porque o indivíduo é antigo na igreja, já está na hora de fazer de fulano diácono, ou da ciclana diaconisa, porque ele já tem 30 anos na Maranata. Não é isso. E existem lá os critérios. Qual é o critério? Atos capítulo 6, primeira necessidade. Segundo, que seja marido de uma só mulher, que não seja dado ao vinho, que mantenha a sua casa em ordem.
E aí você pega esse texto e compara com o texto de Timóteo capítulo 2, que são os critérios para o bispo, para aquele que quer servir, que são semelhantes a esse, mas com um pouco mais de rigor. E no momento em que nós perdemos a condição bíblica de estarmos aqui, a igreja tem que ser forte, valente o suficiente para ficar com a Bíblia e não com a eloquência do pregador, porque eloquência de pregador não salva ninguém, irmãos. Pastor bonitinho, bonzinho, que faz vista grossa para o seu pecado, não está lhe ajudando, é um pastor do inferno. Pastor de Deus é aquele que tira o seu carrapicho e faz isso com amor. Não é aquele que te espanca, não. Aquele que faz isso com amor, que conversa com você, que usa a Bíblia Sagrada como instrumento de limpeza, como detergente do céu para preparar a igreja para o dia do casamento. Aleluia! A estes pastores você deve honrar, a estes homens e mulheres você deve honrar, porque são homens que estão comprometidos com a palavra de Deus e não comprometidos com o dízimo. Porque eu conheço tanto líder que por causa do dízimo e por causa da oferta de fulano, do ciclano, ele nunca chama o indivíduo para vir aqui. Vem cá, meu filho, você tem que largar essa bebida, você tem que largar esse cigarro, você tem que largar de ir para motel, você é casado, você respeita a sua esposa. Mas ele é dizimista, ele ajuda, ele botou os vidros da igreja, ele troca o pneu do carro do pastor. Que negócio é esse, irmãos? Então a igreja tem que ter firmeza para poder, em nome do Senhor Jesus, não se desviar do que diz a Bíblia Sagrada. Amém? E existem outras coisas mais que esta igreja nos ensina e que são próprias do nosso tempo também. Mas eu vou terminar, porque o relógio diz que eu tenho que parar agora. No versículo 10, Jesus diz assim: olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. O Deus que nós servimos é um Deus que antevê, é um Deus que já sabe antecipadamente a ação do inimigo na nossa direção. Você sabia disso? Você não percebeu? O inimigo está tramando algo para lhe destruir, mas Deus já está agindo para impedir, porque Ele já sabe. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, o diabo está armando contra você, pediu a tua destruição, mas eu estou orando por você, Pedro. Jesus já sabia. Jesus já sabe das armadilhas, das tramóias, da ação do inimigo. Ele sabe do tudo. Ele sabe do ontem, Ele sabe do hoje e Ele sabe do amanhã. É o conhecimento total que Deus tem das nossas vidas. Por isso é importante que você esteja atento e sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque é esse Espírito que vai te revelar: não faça esse negócio. É esse Espírito que vai te dizer: cuidado com esse casamento que você está prestes a fazer, cuidado com este relacionamento. Se você não tomar cuidado, isso vai virar um adultério. Cuidado, jovem, isso vai virar uma fornicação. O Espírito Santo está acendendo a luz do painel. Ele já sabe e antecipadamente Ele vem avisar. Agora, não adianta avisar se eu não ouvir a sua voz. Não adianta Ele trabalhar na frente se eu não estiver atento, se eu não for sensível à sua voz, quando Ele me avisar. Em nome do Senhor Jesus. É possível que existam pessoas aqui que estão prestes a fazer negócios às vezes obscuros. Eu conheço pessoas que quase inocentemente iam entrar em um processo miserável, desgraçado, e se Deus não os livrasse, hoje estariam presos. Um escândalo. Mas porque Deus teve uma ação, viu a inocência do indivíduo e viu que ele ia cair no armadilho e ia levar com ele todo um processo, família, igreja, tudo.
Deus fala, Deus move o seu braço e aí nos livra. Quantos livramentos o Senhor já me deu? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Aleluia! Porque Ele se antecipou ao inimigo, se antecipou à situação contrária, se antecipou a nós para nos avisar, para nos abençoar e nos livrar da vergonha, da queda, do prejuízo, da morte. E quando falo da morte, não estou me referindo-me apenas à morte física, mas à morte espiritual. Desvio, abandonar a Jesus, a morte espiritual. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Antes de começarmos a pregar esta mensagem, vocês estavam cantando aqui um hino que é da harpa cristã. Lindo hino. Não tenhas medo, em Deus espera. No versículo 10, Jesus diz para essa igreja: não temas as coisas que vocês têm que sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês. Vocês serão colocados à prova, vocês terão tribulações. Sejam fiéis, e vocês serão recompensados. Vocês desfrutarão a minha presença durante toda a eternidade. Eu vou coroar vocês, galardoar vocês pela resistência à tentação. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para terminarmos esse culto cantando este louvor. Me parece que era o Ricardo que estava aqui conduzindo esse louvor. Aleluia. Eu queria convidá-lo para estar aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. A letra está aí? Coloca a letra para mim, querido, do louvor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Eu conheço as tuas obras, acompanho o seu dia a dia. Eu sei das suas lágrimas, do seu sofrimento, das suas orações, das suas súplicas. Eu sei, disse o Senhor Jesus. Não te abatas, ó minha alma. Em Deus espera, em Deus confia. Aleluia. Jó, quando estava vivendo um dos seus momentos mais terríveis, ele não perdeu a sua fé em Deus, mas ele disse: ainda que ele me mate, ainda que circunstâncias venham roubar a minha vida, eu vou continuar esperando nele. Eu não abrirei mão do meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Aleluia. Porque se abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. É possível que esta manhã haja pessoa aqui entre nós que esteja vivendo tribulações, dificuldades, vivendo situações que ninguém sabe, que você não contou para ninguém. Aleluia. Só Jesus e você sabe. E Deus se apresenta através de alguém para te abençoar. Eu me lembro que meu
algumas vezes estar no campo missionário, vivendo algumas privações, algumas dificuldades, onde a distância não permitia que eu pedisse socorro aos meus pais, aos meus sogros. Só eu, minha esposa e Jesus sabíamos. Mas Jesus contava para alguém. Interessante é isso. É que o Espírito Santo contava para alguém, e esse alguém vinha com socorro, e esse alguém vinha com a resposta de Deus, sem que eu tivesse falado para ninguém. O que é isso? É um Deus que está presente, é um Deus que acompanha. Quando você acorda de madrugada, Ele está lá, aleluia, ouvindo você. Suas orações não morrem, suas orações não estão perdidas. A Bíblia diz que elas estão patentes diante de Deus, e Ele as ouvirá. Eles têm ouvido as suas súplicas. E seja qual for a sua dor, ou seja qual for a sua dificuldade, Ele está presente hoje aqui. Nós vamos orar, nós vamos clamar pelo nome dEle, aleluia. E o socorro, o bálsamo, porque às vezes, irmãos, a tribulação não nos é tirada. Às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, e Deus não nos tira do vale, mas Ele nos envolve na sua graça, Ele nos abraça com seus braços, Ele envia o seu cajado que nos alenta. E quem sabe esta manhã existam pessoas aqui que estão precisando dessa presença de Jesus. Pastor, está difícil lá em casa, está complicado, Senhor, lá no trabalho. Jesus, Ele não vai livrar você, quem sabe, mas Ele vai estar com você. Estarei com você, estarei contigo. Ele vai passar pelo vale da sombra da morte, e passar pelo vale da sombra da morte com Jesus é passar pelo pior lugar com a maior companhia, a melhor companhia, aleluia. E com Jesus não se sente sozinho, com Jesus não há solidão, com Jesus não há fraqueza, não há debilidade, não há medo, não há espanto, ainda que os dias sejam ruins, porque a presença dEle garante algo que o dinheiro não pode comprar. A presença dEle garante paz, 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 maravilhosa paz, paz no coração, aleluia. Eu quero orar por você esta manhã, e nós vamos terminar. Você gostaria que a igreja orasse por você? Eu quero convidá-lo. Pegue a sua bolsa, pegue a sua Bíblia, pegue as suas coisas, venha para cá. Nós vamos orar e terminar essa reunião em nome de Jesus. A segunda estrofe do hino, enquanto a igreja está chegando, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A segunda estrofe do hino, por favor, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, bendito seja em nome do Senhor, aleluia. Ele intercede por ti, minha alma. Segue pra cá, irmãos, segue pra cá. Espera nele, calma. Entra aqui, por favor, entre mais. Não pare não, entre mais aqui. Deus pode salvar. Entre mais pra lá, por favor. E te abençoa nos altos céus. Porque te amantes, minha alma. Porque te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Meu Deus, aqui estamos nós diante de Ti, com os nossos corações abertos, escancarados, Senhor, com lágrimas nos olhos, pedindo o Teu socorro, pedindo o Teu alento. Os dias têm sido ruins, maus, Senhor, a morte tem visitado o nosso lar, as tribulações são incessantes, Senhor, não dá tempo nem de respirar, é uma cacetada atrás da outra, é um problema atrás do outro, meu Deus. Humanamente falando, Senhor, já éramos para termos desistido, mas a Tua graça tem nos acompanhado. Eu quero pedir esta manhã em nome de Jesus, faz-se presente, revela-te, ó Deus, revela-te a essas pessoas, no seu quarto, lá na sua cama, lá entre um soluço e outro, entre uma lágrima e outra, meu Deus, revela-te com consolo.
Senhor, manda alegria para o coração dos teus filhos. Manda alegria, meu Deus amado. Sonhos que foram frustrados, Senhor, projetos inacabados, tantas coisas que nos roubam a alegria, a paz. Vem, Jesus, vem com a tua presença nos basta. A tua presença, Senhor, é maior do que tudo isso. Tu és maior do que tudo isto. Vem, Jesus, e seca as nossas lágrimas com a tua graça, com a tua presença, com o teu favor. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.